Então, tá escutando o pagodinho? Esse pagodinho gospel é para poder apresentar mais um podcast que eu fui convidada, dessa vez por meio do estúdio 1798, mas diretamente pelo Montanha. E eu tô muito feliz e vou aí deixar esse vídeo maravilhoso para que você possa assistir, comentar bastante, dizendo o que você achou e compartilhar com seus amigos. Mas antes, se inscreva no meu canal, deixe seu like e compartilha. E não se esqueça de ativar o sininho também, tá? E de se inscrever no meu canal, aí incentivar as pessoas tá aí se inscrevendo também, porque é um canal de inspiração, superação, ressignificação e transformação. Sou uma testemunha viva que eu posso provar que Deus cura, liberta, salva, muda nomes, muda tudo, transforma, tá bom? Bom vídeo pra você e fique com Deus. Fala, rapaziada, aqui quem fala é Everson Montanha. Deus é o dono do lugar. Hoje a coisa já a unção de Deus já chegou aqui através da oração da nossa convidada. E eu tô hoje com Kelly Ferreira, psicanalista agora, já é apresentadora também, né, com a gente. Kelly, apresenta a nossa convidada. Então, gente, já chegou aqui, animada, falante, comunicativa. Ela que tem uma história de vida incrível, vai contar um pouquinho pra gente da sua história. Ela que é escritora, palestrante, uma mulher de Deus. Amém. Denise das Neves. Fala um pouquinho aqui com a gente, Denise, como é que é essa trajetória que te trouxe até aqui. Quem é a Denise? A Denise é uma filha amada de Deus. A Denise, ela é mãe. A Denise é casada com Diogo Teixeira. Ela é mãe do Nicolas e João Gabriel. A Denise é filha da dona Raimunda das Neves, do seu Valdelê Batista de Souza. A Denise, ela nasceu no Complexo do Alemão, na favela da Grota. A Denise viveu 25 anos lá. E ali foi o meu começo de tudo. Maravilha. Estudo 798, né? Abrindo, né, a partir desses episódios, um leque, não só para a Zona Norte, mas agora todo o Rio de Janeiro. E uma figura como que é até oriundo da Zona Norte, acabou de falar, uma figura que tem um vídeo no seu feed, né? Impactante, né? Era funkeira. Chegou a ser cantora? Você cantou no funk? Não cantei no funk. Eu vi você com um microfone. Em alguma foto sua você estava com o microfone. Não, eu sempre gostei de falar, sabe? Assim, o meu irmão, ele tem uma aparelhagem, assim, uma picape, né? Assim, uma aparelhagem de som. Então, meu irmão tirava foto da gente com um fone de ouvido e com um microfone. E eu nem sabia que já estava reservado para mim, mais na frente, palestrar e poder, né, compartilhar, impactar vidas, né? Porque eu nem sempre fui assim, tão falante, né? Todo teve um propósito, uma transformação para que eu me tornasse a mulher que eu sou hoje, que, por sinal, eu amo a mulher que eu me tornei. Gente, isso é E nesse vídeo que eu relatei, na época, eu até conhecia mais pelo número de seguidores, eu fui buscar mais. Aí foi onde eu me deparei com esse vídeo. E vocês podem olhar lá. Como é que é o teu Instagram? Já fala pra galera procurar. @Denise das Neves, Denise com S, das Neves, Neves com 2N. Uhum. E esse vídeo tá lá no funk, lá, cuidado, não sei o que. E depois tu vai contar um pouquinho sobre isso. E depois a trajetória dela até hoje, uma advogada que tem um nicho definido, né? Tem um propósito, trabalha com seu marido,
né? Diogo Teixeira. E conta um pouquinho dessa transformação. Na realidade, assim, eu costumo dizer que é até um tema de palestra e um tema de um capítulo de um livro que eu publiquei agora em junho desse ano, que eu aprendi, eu tive que transformar as dores da vida em combustível para vencer. Por quê? Porque nem sempre foi assim, como eu falei. Eu nem sempre fui tão falante, nem sempre fui tão eclética, falante. Por quê? Eu sou fruto de uma rejeição, né? Meu pai me rejeitou desde o ventre. Gente, eu tenho a língua ectônica, eu tenho dificuldade com L, R e plural. Estou investigando dislexia tardia, mas isso não me impediu de chegar aonde eu cheguei e não vai me impedir de chegar em lugar nenhum, porque diagnóstico não te define. É verdade. Então, assim, porque às vezes tem assim, esse trava-língua assim. Então, eu fui fruto de uma rejeição onde meu pai deu dinheiro para que a minha mãe desse cabo na minha vida. Mas a dona Raimundinha das Neves pegou, comprou fruta, não fez isso. Mas, por fim, meu pai nunca me aceitou como filha. Meu pai, ele dizia que eu vim no mundo para cumprir missão, que eu era filha do vento. Morávamos na mesma casa. Ele me deu o nome, me registrou, mas emocionalmente não. E a minha mãe, eu venho de um berço espírita, né? Fui primeiro de uma religião esotérica, fui criada até chegar na Ubanda, e a minha mãe era zeladora de terreiro. Então, o que a minha mãe? A minha mãe acabava preterindo os filhos em detrimento alheio, ela dava mais atenção para os de fora. Que hoje, né, com a pós em psicanálise, eu entendo que a minha mãe, ela pensava que nós já estávamos guarnecidos por ela dentro de casa, que quem precisava dela eram as pessoas de fora. E nessa trajetória também, né, foram muitas dores que eu acabei enfrentando. Mas por conta também dessa falta de liame, essa falta de relacionamento, assim, de amizade com a minha mãe, muitas coisas que eu sofri, eu não compartilhei com ela. Guardava ali, porque a minha mãe não tinha o hábito de perguntar a gente como foi o nosso dia. Só que assim, eu entendo que a minha mãe também me deu o que ela tinha de melhor. Minha mãe era analfabeta, minha mãe era uma pessoa que só sabia escrever. E tudo que eu sou hoje, eu devo à minha mãe. O meu sucesso vem da minha mãe e a minha força vem do meu pai. Mas assim, eu já na trajetória ali, com 6 anos, eu sofri a primeira violência física. Com 6 anos eu sofri um 213. 213 no penal é um estupro. Por quê? As pessoas falam de abuso, falam de molestação. Hoje a molestação e o abuso se equiparou ao estupro. Sim. Tá? Só que, em tese, o abuso, a molestação não tem coito. E eu sofri coito. Teve coito, teve líquido. Aos 6 anos? Aos 6 anos. E quando aconteceu isso, na época, foi uma cena assim, muito dolorosa e triste, porque o sentimento que eu tive foi o sentimento de rejeição. Porque aconteceu, meus pais não estavam em casa, a minha cunhada fez uma escolinha embaixo, né? Tinha uma escolinha, e faltou uma cadeira para eu poder sentar. Como eu morava em cima, eu falei, eu vou pegar. E essa determinada pessoa, na época, se ofereceu para pegar a cadeira comigo. E eu não voltei mais. E ninguém sentiu a minha falta. Então, o sentimento que eu tive foi de rejeição. Porque no primeiro momento eu não sabia o que estava acontecendo comigo ali. Eu não sabia o que estava. Até porque a minha mãe me teve com 41 anos de idade, eu sou temporã. Eu nunca vi a minha mãe sem roupa. A minha mãe usava nágua, a minha mãe casou, meu pai foi o primeiro namorado, o primeiro marido. Minha mãe nunca conversou com a gente sobre intimidade. Então, assim, aquilo que estava acontecendo, eu não sabia o que aconteceu comigo. Eu sei que doeu, eu senti dor, eu sofri e eu guardei aquilo comigo. E o que aconteceu? Depois disso, eu via que acontecia coisa assim, eu subia, como que eu posso dizer que subia? Acontecia coisas boas, mas acontecia coisas ruins. Depois desse episódio, né, eu fiquei muito mais contida do que eu já era, né? Que a minha mãe falava assim, Denise é sonsa. Eu não era muito de falar, mas já estava ali sendo reprimida pela criação que eu tinha dura e também pelas circunstâncias alheias, né? A perversidade do homem. E nesse inteirinho, depois dessa primeira violência, né, que eu digo que não foi a primeira, porque a primeira para mim foi a rejeição, né, a rejeição, a ser preterida, eu sofri um bullying físico na escola,
que antigamente, eu tenho 44 anos, nasci em 79, se dizia zoação, mas hoje é bullying físico, hoje cabe processo. Eu perdi o meu centroavante, eu perdi o meu dente da frente, que já era definitivo. E, na ocasião, as minhas irmãs mais velhas, que são mais velhas do que eu, 14 anos, já trabalhavam numa empresa que tinha na entrada da favela da Grota, lá na Itararé, no Complexo do Alemão. E as minhas irmãs chegaram, quando me viram com a boca inchada, né, o dente quebrado, andaram a favela comigo para ver quem tinha feito aquilo. E descobriu o rapaz, né? E fomos lá na casa dele, ficou naquilo, não foi, mas eu digo que o Senhor me guardou desde o ventre da minha mãe, de acordo com o Salmo 139. Quando tem propósito, não adianta. Você pode tentar matar, quando tem um propósito para algo, é aquela pessoa que fala assim, nossa, fulano tomou 7 tiros e não morreu. Quando tem propósito, não adianta. Verdade. E nós fomos lá, e quando chegou lá, né, ficou naquilo, o próprio irmão disse, não, pai, foi ele sim. Eu estava lá, eu vim junto da escola, foi ele sim. Só que o que aconteceu? Ficou acordado de eu voltar dias depois para ver como seria, né, o tratamento dentário. Fui com a Raimundinha das Neves chegou lá, a mãe do rapaz estava recuperando de uma intervenção cirúrgica. E a minha mãe falou assim, não, vai esses anéis, fica os dedos, ela fica assim mesmo. Isso você que era adolescente? Eu tinha 8 anos de idade. 8? Ai. Ou seja, eu fiquei praticamente dos meus 8 anos até os meus 12 anos de idade sem o meu sorriso. Ou seja, eu vivi uma infância sem dente, sem o meu sorriso. E nesse inteirinho eu comecei a trabalhar nos finais de semana com 9 anos, vendendo bolo na comunidade junto com a Patrícia das Neves. Eu sempre falo eu e Pati, porque eu e Pati somos temporãs e eu e Pati fomos rejeitadas. Meu pai, na realidade, ele só aceitou os 4 mais velhos, que são 2 casais. Eu e a Patrícia ele não queria mesmo, que é uma distância de 12 anos. Então, o que aconteceu? Quando eu fiz 9 anos, começamos a vender bolo no final de semana e nessa sequência, depois, com os 9 anos, eu sofri o segundo estupro. Pessoas diferentes, o primeiro foi um, o segundo foi outro. No segundo estupro, que para mim, eu já estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Ou seja, eu estou sofrendo algo que eu não tenho idade de fazer, não tem idade de acontecer comigo. E como diz aquele ditado horrível, né? Se o estupro é inevitável, relaxe e goza. No sentido assim, se você gritar, se você fizer algo, se você falar algo, alguma coisa assim, eu vou te matar. Eu vou fazer isso com você, então eu só fiz fechar os meus olhos. Meu Deus. E eu lembro que nesse dia, né, a pessoa tinha relação de intimidade, tá? Não estou preservando a imagem, nada. A minha profissão, o direito, veio por conta dessas violências. Só que, infelizmente, a gente vê aí uma prescrição. Estamos lutando para que hoje seja imprescritível o estupro, assim como o homicídio, da mesma forma que, graças a Deus, o racismo hoje é imprescritível. E quando eu cheguei na época, né, o primeiro já estava prescrito, o segundo já não tinha mais o liame, não tinha mais o indício, provas ali. E eu lembro que nesse episódio do segundo estupro, eu fui pro banheiro e fiquei lá, me lavando, tô com dor de barriga, me lavando, porque nesse dia minha mãe estava em casa. O quintal da gente era muito grande, porque a minha mãe entrou para a comunidade com 9 anos de idade, 9, 10 anos de idade. Então minha mãe comprou o terreno do próprio alemão, que não era dono de nada. Começou a lotear os terrenos e depois se descobriu que ele não era dono de nada, ele deixou de cobrar todo mundo. Minha mãe nasceu em 1938. Então, minha mãe viu a grota crescer, o Complexo do Alemão crescer. Então, o quintal da gente era muito grande, tinha árvores frutíferas, o quintal da gente era enorme. Então, minha mãe estava estendendo roupa, chamou minha irmã para estender roupa e eu fiquei. Ele estava lá dentro de casa e eu fiquei e isso aconteceu. Eu não posso dizer se a minha mãe percebeu, se a minha mãe... Não sei, eu não tenho isso de dizer. Eu só sei que teve uma determinada fase da minha vida que eu tentei falar.
Só que a minha mãe veio com um discurso falando assim, porque que a gente era de um centro esotérico. O centro esotérico, você quando incorpora, você não tem manifestação assim, você não se mexe igual na Umbanda, igual no Candomblé. De repente ele estava comunicado, de repente ele estava assim, sabe? Então eu deixei pra lá, não quis falar com ela. E nessa sequência, depois do segundo estupro, muitas coisas aconteceram. Eu entrei na escola, eu já sabia ler, fui pilotão da bandeira, estudei num colégio chamado Walt Disney, que hoje eu entendo pela jornada do herói, que é o sonhador, como a Denise sonhadora. Fui pilotão da bandeira, que antigamente tinha pilotão da bandeira, os melhores alunos do colégio, carreguei a bandeira do Rio de Janeiro até a 4ª série. Depois fui para o ginásio, fui pilotão da bandeira de novo, mas sempre tive essa dificuldade na pronúncia com plural, mas não para escrever. Era uma coisa assim, a pessoa falava, gente, ela escreve, mas para falar. Eu acho que eu deveria ter feito algum tratamento, mas assim... A comunidade, a pessoa que não tem condições, tá falando, tá bom. Tu tá falando, pô, tá bom. E tanto que hoje se descobriu muitas coisas. Dislexia, TDAH, o autismo, porque hoje tem especialista. Mas antigamente dizia, fulano é abastado, fulano é lesado. Não era isso? Não era. Atrasado. Não tinha nada disso. Então, o que aconteceu? Depois disso, eu sofri uma molestação. Mas quando eu sofri a molestação... Com 12 anos, eu já estava trabalhando. Eu já tinha começado a trabalhar. Então, foi de um dentista dentro da favela, ali dentro da favela da Grota. Aí é onde vem o título do meu segundo livro, Do Luto da Menina, a Luta da Mulher. Porque ali, com 12 anos, eu enterrei a menina. Deixa eu mostrar seu livro aqui. Esse é o segundo, que foi publicado na Bienal de São Paulo. Que olha, gente. Porque quando aconteceu isso, que eu enterrei a menina... A minha mãe, eu já vendia bolo com a minha mãe na Penha, na Conde de Agolongo, aqui. E o que aconteceu? Eu falei, poxa mãe, a senhora já está ganhando dinheiro, eu podia ter meu sorriso de volta. Então eu vejo que eu também contribuí para o pagamento do meu dente, porque eu não recebia nada da minha mãe, mas eu ia para fazer o troco, e eu me senti importante, porque minha mãe não sabia ler, eu falava, poxa, ela me ama porque ela me leva para fazer o troco. Sim. E a minha mãe pagou esse dentista mais da metade para poder fazer meu tratamento, foi pagando aos poucos. Aos 12. Aos 12. Eu fiquei 4 anos, aos 12. E no dia que eu fui colocar meu dente, eu sentei na cadeira, inocente. Toda boba. Não, inocente, achando que eu já ia sair com dente naquele dia. Não sabia que tinha canal, que tinha um monte de coisa para fazer. E nesse inteirinho, eu sempre fechei os olhos, fiquei ali sonhadora, né? Meu apelido sempre foi Alice, Denise sonha, tadinha. E eu senti uma mão passeando no meu corpo. Até que chegou no meu órgão genital. Eu dei um pulo da cadeira, eu falei, não, eu não vou viver isso mais. De novo, não. Aí ele regalou o olho e eu falei pra ele, eu não quero saber. O seu escritório é dentro da favela, se você fizer alguma coisa comigo, eu vou entregar você pro tráfico. Ali eu já comecei a lutar. Vou entregar você pro tráfico, a minha mãe já pagou, não quero saber, eu tenho que ter o meu sorriso. Eu tenho que ter meu sorriso de volta. Aí ele passou meu tratamento para um outro dentista. E eu tive meu sorriso de volta. Então, assim, depois da molestação, eu vou contando, tem uma sequência. Depois da molestação, que eu abandonei os estudos e comecei a trabalhar, né? Entrei como costura com 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar na linha de produção. Eu me fiz costureira antes do tempo. Minhas irmãs são costureiras, eu fiz costureira. Para você ser costureira, você tem que ficar 2 anos como auxiliar de costura. Eu aprendi a costurar de olhar os pés das costureiras. Já que eu tô aqui, eu tenho que ser costureira. Então, eu sempre fui assim, eu tenho que ser costureira. Me formei costureira, só que nesse período que eu me tornei costureira, eu conheci um homem, aí já tinha me rebelado, eu queria ferir os meus pais. Mas ferir, assim, de uma forma para chamar a atenção dos meus pais. Só que eu acabava me prejudicando. Então, foi nesse período que eu comecei a viver uma vida de promiscuidade, onde eu digo que Deus existe. Por quê? Gente, eu nunca soube o que era camisinha, nunca soube o que era preservativo, nunca soube o que era nada. Então, eu saí fazendo várias alianças de sangue aí, vários relacionamentos aí, ou seja, sexo sem compromisso, e eu tenho 44 anos e não sou soro positivo. Então, para mim, o Senhor me guardou. Porque minha mãe nunca me explicou nada de intimidade, minha mãe nunca me explicou, ela só falava assim, vocês não podem deixar botar nas coxas. Tanto que o primeiro namorado que eu tive, eu falei assim, eu acho que eu tô grávida. Ele, por quê? Porque você botou a mão na minha coxa.
Eu não sabia nada. Para mim, eu com 12, 13 anos, naquela época, eu achava que o neném vinha pela cegonha. Eu não estudei, gente, com menina grávida. Então, assim, eu não sabia. Eu não tinha conhecimento de nada. E eu conheci um rapaz que era mais velho que eu, 7 anos, pagodeiro. Minha mãe não queria, mas eu queria. Já que a minha mãe não queria, então é esse que eu quero. E foi esse que fez eu sofrer a última violência, que foi um relacionamento abusivo que eu tive com ele, mas se você pesquisar no Google, tem teleférico, a estação do teleférico na Praça do Terço, lá no Complexo do Alemão. Eu sofri um espancamento ali, aos 16 anos. Nossa. E olha que para você marcar a pele negra, tome-lhe chibata. E nesse dia, eu sofri 2 violências, porque nesse dia eu desci o morro, né, onde eu deixo até um insight com relação ao atalho. Gente, viva o processo. Por quê? Nesse dia, tava a Rua Nova, o baile da Power Love, na Rua Nova, no alto do Complexo do Alemão, ali no Complexo do Alemão, mas na Alvorada, tava tendo o baile da Power Love, e a rua tava cheia. Então, nesse dia, eu subi, inocente, subi sozinha com as minhas amigas. Uma era a mulher do traficante, outra era a mulher do dono. Eu não era mulher de nada, mas eu tava no meio, conhecia elas. Eu ia pra baile de favela. Só que o rapaz que eu namorava, ele já estava lá. E nesse dia ele não ia me buscar. E eu queria ir pro baile. Então eu subi, ele já estava lá, sem camisa, com uma calça marrom da Levi's, minha memória maravilhosa, um tênis branco olímpicos. E de repente sumiu todo mundo. Sumiu todo mundo. Quando eu vi ele vindo na minha direção, eu vi uma coisa muito ruim nele. Assim, uma coisa muito feia que eu tive medo. Só que em vez de eu descer pela Rua Nova, onde estava tendo movimento, eu quis pegar um atalho. Que era mais rápido para chegar na minha casa. Mas aí ele correu atrás de mim, com um banjo na mão, e conseguiu me alcançar. Mas sem um motivo? Porque ele estava bêbado, tinha bebido, sim. ele era pagodeiro. E assim, por que você subiu? Você subiu o quê? Eu não te fui te buscar, porque você subiu? E ele conseguiu me alcançar. E nisso ele me bateu, me espancou muito, rasgou meu short, rasgou minha roupa. E nesse dia, assim, é onde as pessoas falam, Denise, até na derrota você é engraçada. Porque ali, eu apanhando, gritando, mas eu protegendo meu rosto. Falei, gente, se eu morrer, eu quero morrer com o dente. Oh, meu Deus. Eu já fiquei muito tempo. Eu já fiquei muito tempo sem dente, não. Eu protegendo ali, sabe? Que a minha mãe falava, porque o seio tem caroço, não pode bater, que dá isso. E o meu dente. Falei, não, eu tenho que pelo menos estar no caixão. Te juro, eu ali eu ficava protegendo meu eu tenho que morrer assim? Não, porque eu fiquei montanha, eu fiquei sem rir, então eu falei, eu tenho que morrer com o dente. Então, quando eu consegui ali, eu não sei, um sobrenatural de Deus, eu consegui sair daquele momento e chegar até minha casa, e ele foi atrás de mim. Gente, que absurdo. Foi atrás de mim, faltando 3 degraus para chegar no meu portão, que era um estrado de cama de solteiro. Eu dei um grito. Eu gritei, mãe! E a minha mãe se materializou ali, gente. Mãe sente, porque a minha mãe contava, né, que ela faleceu, que nesse dia ela tomou banho e não botou camisola. Falou que um dos filhos dela iria precisar dela. E eu fiquei ali, quando a minha mãe se materializou naquele portão, eu pensei, ela me ama, ela veio me salvar. Então as dores, eu mesmo ensanguentada, não estava doendo tanto, porque minha mãe foi no portão. Gente. Sabe? Porque assim, a minha mãe foi no portão, então assim, não, ela não me pretere, ela me ama. Só que do meu portão de cima que dava para Rua Nova, eu tinha um portão que dava para cima para Rua Nova e um portão que dava para a favela da Grota. Do meu portão, dali até dentro da minha casa, eu não estava sentindo aquelas dores, mas quando eu entrei dentro de casa, minha mãe falou assim, Didi, era o apelido do meu pai, Didi, você não vai fazer nada, é a nossa filha. E ele falou assim, não, sua filha. E o corpo foi feito para sentir dor. E foi dormir. Ali eu enterrei de vez a menina e a garota. Eu falei, não quero saber. Eu escutei que para ser delegado de polícia tem que fazer advocacia. Então eu quero fazer advocacia. Eu nem sabia que o nome do curso era direito. Eu falei, eu quero fazer advocacia porque eu vou andar armada, mas eu vou matar muito. Eu conheço as favelas, eu conheço tudo, mas eu vou deitar quem estrupou, quem matou, quem fez isso, eu vou deitar. E fiquei com aquela vingança dentro de mim. Né? Então, assim, as dores me fizeram combustível. E eu fiquei com aquilo ruminando dos meus 16 anos até os 22.
Com 22 anos eu entrei na faculdade de Direito, com esse intuito de ser delegado de polícia. E Deus usa quem Ele quer. Usou até uma mula, né? Deus usou uma pessoa. Eu não era cristã na época, ainda era filha de santo, e Deus usou uma pessoa. Você vai passar. A motivação de estudar é boa, mas o seu objetivo não é. Você vai passar, mas você não vai durar um dia. Então, aquilo eu terminei o curso de Direito, mas já terminei com outro olhar. Assim, eu posso ajudar, eu posso fazer algo por alguém. Posso fazer algo por alguém. Então, eu comecei. E não foi fácil, porque quando eu fiz, embora tenha cota para negros, eu não estudei, né, com cota para negros. Não foi fácil, porque quando eu fiz faculdade, na minha foto da minha formatura, só tinha eu de negra. E assim, as pessoas falavam muito assim, eu não acredito que um favelado tá aqui no meio da gente. Então eu ia me encolhendo na cadeira. E sempre vinha algo maior e falava assim, não, você tá aqui. Eu falava, não, eu sou favelada assim, sou lá do espero o tiro passar, venho com calcinha dentro da bolsa, porque se eu não puder ir para casa, eu vou ter que ir para casa de alguém. E eu comecei a me defender, eu tinha amizade com o pessoal do banheiro, então assim, da limpeza, então eu tinha copa, beber água, os professores começaram a gostar de mim. Que bacana. Sabe? Então eu comecei ali, tanto que eu estudei, Montanha, 5 anos. Eu tive 75% de bolsa, eu não consegui passar para as federais, não tinha base, mas Deus existe. Por quê? O Senhor abriu uma faculdade, eu digo que abriu para mim estudar. O centro universitário da cidade, porque ele não existe mais, que era a universidade escrito com C. Então, eu descobri essa faculdade, porque eu acabei sempre me dando bem. Depois que a Denise acabou se rebelando, deixando de ser contida, eu passei a não ter vergonha de nada, porque eu já tinha sofrido, já tinha apanhado, então eu não estava nem aí. Eu me meti numa conversa no curso com as meninas, onde elas disseram assim, você ainda está estudando, você não está fazendo faculdade, sua parva? E eu fiquei assim, eu sou parva. Depois que eu descobri que parva era burra. Mas ela respondeu o que eu queria, porque no meio daquelas ali sempre tem uma, né? E disse assim, me chamou pro canto e falou, você mora onde? Eu falei, eu moro lá na favela da Grota. Ela falou assim, em Bom Sucesso abriu 5 universidades. Quem mora em periferia, eu falei, você tá falando um nome diferente de novo? Por que você tá falando periferia? Ela não quis falar favela. Ela, não, tá. Porque eu não sabia ainda, não tinha tanto conhecimento. Como tô sempre aprendendo hoje, tô aprendendo mais com o meu nerd, com o meu genial, meu marido. Então ela falou assim, onde você mora, eles estão dando bolsa de 50% a 100% para quem mora lá. Só você, de repente, conseguir passar entre os 10%. Eu passei em 7º lugar. E eu estava 5 anos sem estudar. Nossa. Consegui 75% de bolsa, ficando condicionada a não ficar reprovada. Se eu ficasse reprovada, eu perdi a bolsa. Eu fui aluna do Guaraci, Campos Viana. Eu fui estagiária do Dr. Salim Salomão. Pai do ministro Luiz Felipe Salomão. Está aqui no meu livro, que ele é do STJ. Deixa eu mostrar aqui. A mãe dele é Dona Júlia. Eu liguei na época pedindo autorização se eu poderia citar ele. Oi? Então eu posso dizer que o Senhor me deu o glamour. Ele até não me deu dinheiro, mas ele me deu o glamour. Consegui chegar na advocacia, estudei, passei só na 4ª vez, né? Tentei a prova da OAB, mas Deus, quando ele faz completo. Por quê? Quando eu passei na prova da OAB, eu passei no primeiro exame nacional da SESP-UNB. Vocês ficam mangando, rindo da minha filha, porque ela é cebolinha. Eu nem era cristã nessa época. Porque ela é cebolinha, eu vou fazer ela botar lá na advocacia para confundir os sábios. É assim. Tanto que a minha linguagem, eu sou povão. Meu marido fala, eu vou propor uma ação. Eu falo, eu vou dar entrada. E ele tá ali, todo bobo. Meu marido fala, eu vou incutir. E eu falo, eu vou colocar. Meu marido fala assim, o termo, nega, você tá me xingando, porque tinha verbos que eu não conhecia. Mas de uma forma sobrenatural, eu entrei na advocacia, tirei 5,7 na primeira fase, na segunda fase escrita eu só errei uma questão.
Passei na OAB, esse ano eu faço 15 anos, fiz 15 anos como advogada com OAB e 17 de formada. Sou a única dos biológicos, minha mãe teve 6 filhos, mais 4 que ela criou 10. Sou a única dos biológicos que ela criou que conseguiu passar da 7ª série. Então a minha mãe deixou um legado. A minha mãe, eu digo que você só é um sucesso se você deixar sucessores de sucesso. Verdade. Então a minha mãe deixou. E hoje eu moro. Deus sempre me dá desafio. Não é à toa que o meu livro é Dores que Vivi, Desafios que Venci. Por quê? Porque eu saí de um local considerado improvável. Que as pessoas falam que não dá pra nada. Favela não dá pra nada. Vai ser o quê? Não dá pra nada. E o Senhor me levou pra Inoaíba. Terra considerada improdutiva e ruim. Tá lá no dicionário. Mas lá eu floresci, lá eu casei, lá eu peguei meu AB, lá eu montei meu escritório, lá eu comprei meu apartamento, lá eu tenho minha casa, lá eu tenho 3 terrenos e lá eu vou levantar a Fundação Raimunda das Neves. Uau. Lá eu fui pro Brazilian Times, meu troféu chegou hoje. Eu vou postar, meu troféu chegou hoje, dia 20 de julho de 2023, meu troféu. A minha história e a minha foto tá no Museu de Boston. Parabéns. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Então, eu digo, Montanha, que o mundo não é limitado. Todos nós fazemos parte dele. Só que tudo depende exclusivamente de você. Porque até para Deus agir, você tem que permitir. Porque ele é educado. Só entra se for convidado. E por que eu sempre trago a lótus? A flor de lótus, ela nasce na lama, nasce no deserto. Só que ela não se preocupa com o que está à volta dela. Assim eu digo que era eu. Eu nasci dentro da favela, nasci no meio da bala, andei no meio do tráfico, vivi tudo. A única coisa que o Senhor me poupou foi o feminicídio. Eu quero ela viva. Para poder glorificar o meu nome, para dizer que eu sou Adonai. Para dizer que eu faço. Então, lá, eu ouvi uma frase do Nelson Mandela, dizendo assim: podem prender o meu corpo, mas não a minha mente. O meu corpo estava dentro do Complexo do Alemão, mas a minha mente não estava. Assim como o meu corpo está em Uaíba, mas a minha mente está longe, pelo princípio da atração, pelo princípio da visualização, pela fé, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Essa não é minha, essa frase não é minha. Então, assim, eu vivo pela fé. Pela fé, Deus trouxe o meu marido pelo fio da internet. Conheci o Diogo por um site de relacionamento. Pela fé, eu ganhei um carro. Pela fé, eu saí do meu escritório de Uaíba no tijolo puro, com telha de amianto, no bar onde as pessoas não acreditavam que eu era advogado, que todo mundo acha que todo advogado é rico. E um homem que tinha uma franquia do BMG ouviu falar que tinha uma advogada em Uaíba, no São Severino, atendendo no barro. Gente, eu quero conhecer essa mulher, ela tem a OAB. Meu genro não tem OAB, ela tem OAB. Como? E ele falou: eu vou te tirar daqui e vou te levar para o centro de Campo Grande. Eu fiquei 13 anos no centro, no Shopping 58, na rua Ferreira Borges, número 58, em Campo Grande, 13 anos. Só paguei 7. 5 anos eu fui abençoada por esse homem para fazer o jurídico dele. Jurídico esse que eu só fiz 3 ações para ele. Nossa. Então, assim, Deus semeia muito na minha vida. Fui amante, vivi um triângulo amoroso, engravidei, tenho um filho de 12 anos, aonde eu aprendi que o perdão, ele abre portas. Perdão cura, perdão liberta. Então, eu gerei perdão para todos os meus agressores. Para todos os meus agressores. Só que, como eu sou colérica, sanguínea, eu falei: Senhor, eu quero ver eles, eu quero ver se eu perdoei mesmo. E eu vi os dois, um no enterro da minha mãe, dia 2 de fevereiro de 2017. Para mim, eu entendi ali que eu encontrei com eles num velório, no enterro da minha mãe, porque a história estava enterrada. Uau.
E o outro, eu encontrei 2022, início de 2022. Encontrei num enterro de uma outra prima. E com isso, eu digo que assim, não é fácil você perdoar. Mas eu entendi que o perdão era para mim, que eu tinha que perdoar a minha criança interior, que eu tinha que perdoar os meus pais, porque eles me deram o que tinha de melhor, e perdoar que o amor dos meus pais, ele veio em objetos. Meu pai me rejeitou emocionalmente, mas ele poderia ter me jogado fora. Eu comia da comida dele, eu estava debaixo do teto dele. Sim. Então eu entendo o amor dos meus pais ali, assim da minha mãe. E com isso, eu fiz um propósito com Deus quando eu me converti em 2011. Gente, eu não sou religiosa, cada um caminha na luz que tem, tá? Eu penso assim, cada um caminha na luz que tem, eu não tô aqui para julgar ninguém, amar mais e julgar menos, tá? Eu tenho irmã umbandista, eu tenho sobrinho budista, na minha família tem tudo, e todo mundo se respeita, todo mundo comemora junto, sabe? Hoje eu caminho no Senhor, mas não tô aqui para julgar, né? Eu sempre gosto de fazer esse adendo, tá? Porque eu não tô aqui para julgar, porque as pessoas, Jesus amava, Jesus não julgava, então a gente tem que amar e não julgar. Então, assim, eu vejo que com isso, quando eu me converti, eu fiz um propósito, porque eu conheci esse livro maravilhoso, chamado Bíblia. E eu falei assim, gente, ele jogou fogo do céu, ele fez isso tudo, porque a Bíblia ficava aberta na minha casa, no Salmo 91, como amuleto, eu nunca tinha aberto aquilo. Então, quando eu vi aquilo tudo, eu falei, eu posso muita coisa com esse livro. E eu decidi fazer um propósito, Montanha. E com esse propósito, eu não fiz assim, vou fazer 4 anos. Eu falei, eu vou fazer até eu conseguir o perdão da esposa. Só que Deus, ele não é Deus de confusão. Quando eu fui para Jesus, eu sentava no penúltimo banco, eu era amante. Fui com o filho de um braço. Ouvi a palavra fornicação, fiquei constrangida. Eu falei, não, quando meu filho crescer, eu vou dizer que eu sou amante, eu tenho que arrumar uma família. Nunca tinha visto isso. O quê? Eu vou pro inferno? Não, vai acontecendo isso tudo. Aí o que aconteceu? Eu vi que eu estava destruindo o sonho dela, que eu também queria casar. Então eu fui aos pés do Senhor, deixei na cruz aquilo tudo, falei, não, eu quero ter o perdão, eu vi que o que eu estava fazendo era uma coisa muito ruim, eu não tinha noção da gravidade que eu estava fazendo para essa mulher. E Deus arrumou minha vida toda. Eu, de amante, passei a ser filha, porque o pai do meu filho reformou minha casa inteira para eu casar com esse nego. Coisa linda, gente. Me deu um carro, vestiu meu filho para entrar e levar as minhas alianças, pai do meu filho. Ele é da 2ª Vara Civil de Nova Iguaçu. E quando eu casei, o Senhor arrumou tudo direitinho. Eu digo que o meu filho mais velho é meu filho da conversão. Casei. Falei, não quero demorar tanto a ter filho, que eu já tinha 31 anos. Fiquei 1 ano casado. Com 1 ano de casado, eu tive meu filho mais novo. Com 5 meses de gravidez. Dia 14 de março de 2015. No dia do aniversário dela, eu consegui o perdão da esposa. Essa mulher me ensina. Essa mulher, eu tive Covid na alta, antes da vacina. E ela ficou com os meus filhos 14 dias. Meu filho está em Nova Iguaçu, com ela, com o pai. Mandei os exames para poder ela fazer os exames. Eu falei assim, filho, sua madrasta. Ele, não, mãe, madrasta é uma pessoa ruim, minha tia Janeita, não tem amor. Na pandemia, o pai do meu filho, junto com a minha sogra, sustentou a gente, porque a gente veio, pandemia, recesso, dezembro, carnaval, judiciário só funciona depois do carnaval. Então eu posso dizer que eu sou muito abençoada. Até pelo fato de eu estar aqui. Porque eu nunca pensei assim, hoje tenho o livro solo, que foi esse aqui, que é o que as pessoas, né, que ficam, meu Deus, o Dores que Vivi. Ele tem e-book, porque esse daí que eu ganhei a premiação, esse daí que as pessoas ficam. Tenho esse aqui que foi para Bienal, esse daqui. Tem um e-book e tem o Mulheres Protagonista. Eu nunca pensei, tipo assim, a Cebolinha que fala errado tem livro, é escritora. E hoje, pasme, eu e o meu nego, Diogo Teixeira, nós somos diretores de livros. Eu tenho um projeto
Pretas de Elite, com 10 pretas que vai publicar até o final do ano, novembro, dezembro. E tem o Super Inspire para homens e mulheres, que também todo mundo já está escrevendo. E esse foi um pouquinho, né, que eu pude compartilhar. Eu sei que a minha história é muita coisa, né? Eu tentei fazer um desfecho de tudo, porque assim, eu tenho que escrever o Dores que Vivi, Desafios que Venci, parte 2, porque é muita história. Mas eu achei bem interessante, realmente, parece até se a gente tivesse combinado, não faríamos um roteiro tão perfeito, com introdução, início, meio e fim. Foi bem bacana. Mas eu vou pedir para você deixar como é que faz para adquirir teu livro, como é que faz para te achar, rede social, e a gente tem mais coisa para a gente conversar, vai ter live, você vai estar com a gente no nosso evento de negócio, vai estar com a gente no nosso Monte Webcast, Monte Web Magazine. Uhum. Então, assim, vai ter várias oportunidades de contar essa história. Olha, eu vou fazer uma cópia aqui, sabe? Por quê? Para falar minhas redes sociais. Tá certo. Porque eu tenho o Instagram, @Denise das Neves, Neves com 2 N. Eu tenho o Facebook, Denise das Neves. Tenho também o TikTok, que eu amo o TikTok, gente. Eu tô no TikTok, porque é povão, né? TikTok, o Quai, tô lá como Denise das Neves também. No TikTok tem adv.Denise das Neves, que é o grupo Neves Teixeira. E tem também o Quai e o canal no YouTube. Tá? Os meus livros, tá, podem ser adquiridos no próprio Instagram, tem um link lá, você clica lá, tem essa versão, o Dores que Vivi tem na versão e-book, meu livro chegou em Dubai, meu livro chegou nos Estados Unidos, já chegou, e o meu sonho de consumo, tô falando aqui em primeira mão para você, porque eu sei que você é uma pessoa influente. Vai que você vai. Você me chamou. Eu não fui, eu sei que de repente eu fui difícil de responder, mas eu tô aqui. Vim depois da 31ª estação de trem, tô aqui. O meu sonho de consumo é que a minha história vira uma série ou um filme. Esse é o meu sonho, que vire uma série ou um filme. Esse é o meu sonho. Eu quero deixar um legado. Deixar um legado. Esse é o meu sonho. Pegou a visão? Como diz o Rick Sherry. Acabou os culachos. Acabou. Que isso? Vamos pra cima, vamos correr atrás disso aí. Correr atrás disso aí. Gente, merece, com muita emoção e assim, dor no coração, né? Porque a fila anda. Vamos terminar o Monte Web. Monte Web, mais produção e estudo 1798, né? Família Podcast, tudo integrado. Os melhores e as maiores personalidades do Rio de Janeiro estão aqui. Não, do Brasil, porque está chegando aí uma pessoa de fora, né? A gente está recebendo pessoas de fora também. Então, assim, as melhores personalidades estão aqui. Acabou os culachos. Deus é o dono do lugar. Se inscreve no canal, dá aquele like, comenta aí. E compra também o livro dela aí, que vai dar uma força aí pra gente aí, tá? Verdade. Fica com Deus aí. Beijo do pesadão. Beijo.